Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as piores dicas para aprender idiomas, ou seja, tudo que você não deveria estar fazendo para aprender idiomas. A primeira dica é ver filme dublado com a legenda em inglês, que na verdade só serve para você fingir que está estudando, porque isso não é uma forma de estudo de verdade. E geralmente as pessoas que fazem isso são as mesmas pessoas que falam que não vê filme legendado porque não conseguem acompanhar a legenda. Então, se você não consegue ler a legenda no idioma que você fala, em português, como é que você vai acompanhar em um idioma que você está aprendendo? Não faz menor sentido. Então, se você já tem o áudio em português, você não vai conseguir acompanhar e absorver e realmente aprender nada de uma legenda em um idioma que você não fala. Então, a legenda em inglês ali tá só de enfeite, só para fingir que você está fazendo alguma coisa. Todas as outras maneiras de assistir filmes e séries têm algum benefício sim na aprendizagem, mas não essa. Então, o que você pode fazer se é básico, se você ainda não entende nada de inglês? Áudio em inglês, legenda em português. O que isso vai ajudar? Vai ajudar você a se acostumar com os sons, com o ritmo do idioma, enquanto você ainda não tem aquele vocabulário, e você vai adquirir o vocabulário de outras maneiras. Isso não é um estudo completo, é só uma maneira de se acostumar. Quando você já tem mais vocabulário e consegue acompanhar uma legenda em inglês e o áudio em inglês e legenda em inglês, é ótimo para acompanhar e também melhorar o listening e a leitura ao mesmo tempo. É uma atividade que é 2 em 1. E quando você estiver mais avançado e quer praticar só o listening, só o áudio em inglês sem nenhuma legenda também tem o benefício de praticar, porque na vida real a gente não vai ter legenda, então é importante ter essa prática também. Então todas essas têm algum benefício, exceto ouvir em português e tentar ler em inglês, sendo que você ainda não tem um nível de inglês para conseguir acompanhar e entender a legenda. Segunda dica que não funciona é morar fora e fugir de brasileiros para aprender um outro idioma. Calma, essa dica não funciona se você tem um nível 0. Se você é intermediário, é uma boa dica, porque você vai praticar, você vai conseguir falar mais. Mas se você não consegue pedir nenhum sanduíche em inglês, como é que você vai fazer amizade com alguém? Ninguém vai ter paciência de fazer amizade e ensinar um idioma para você gratuitamente se você não consegue se comunicar, se você não consegue nem fazer uma pergunta básica. Lembrando que níveis diferentes usam estratégias diferentes. Então, para quem é intermediário ali, vai praticar, conversar com as pessoas, isso vai ajudar, vai ter uma evolução. Mas se você é 0, não é o mesmo método que vai funcionar para você. Parece um pouco óbvio, mas tem gente que acha que realmente vai pra fora e o mundo vai parar pra te ajudar a evoluir naquele idioma. Que não é nada realista, porque as pessoas não vão ter paciência pra ensinar alguém que não consegue se comunicar. Eu já morei fora 3 vezes, eu já morei na Inglaterra, Portugal e agora na França. Todos eles eu já era fluente no idioma antes de me mudar. E mesmo assim não é fácil morar fora, porque mesmo você falando o idioma, existem palavras, expressões que você não vai entender na hora de fazer documento, na hora de explicar um problema pro médico. Até em português, algumas palavras são bem diferentes e pode acontecer algum mal entendido. E não é obrigação das pessoas daqueles países te ensinar o idioma. Eles não vão parar, né, o trabalho deles, o que eles estão fazendo para te ensinar. Eles não têm nenhuma obrigação. A obrigação sua de ir atrás e pesquisar isso. Então, quando eu não sei alguma coisa, mesmo no idioma que eu já falo, eu vou atrás e pesquiso, porque não é a obrigação da pessoa explicar. E muitas vezes eles não sabem explicar como usam uma expressão ou alguma coisa, porque eles nunca param pra pensar nisso, porque é algo automático. Como a gente também fala português automaticamente, a gente não pensa nas regras enquanto estamos falando. Então não tem como você aprender alguma coisa se você não tá disposto de ir atrás e procurar e estudar e quer depender das pessoas ajudarem e só praticar sem ter nenhum vocabulário. A terceira é fazer aula de conversação tendo um nível 0 também. É da mesma lógica da primeira. Se você não tem vocabulário, se você não consegue se comunicar, se você não entende outra pessoa falando, não tem como você ter uma conversação. Não existe. Você vai ter que adquirir um vocabulário antes, vai ter que ter uma noção, uma base do idioma antes de fazer isso. E eu entendo que muita gente tem trauma do método tradicional e não quer nem ver um livro de inglês pela frente, qualquer coisa que se pareça com uma escola. Quer só conversar e acha que assim vai funcionar. Mas precisa ter uma base. Geralmente a partir do nível A2 você já consegue fazer uma aula mais inteiramente em inglês, mas tem que ser alguém que esteja preparado para te ensinar, não alguém que mora no lugar que não vai saber explicar ou adaptar o idioma para o seu nível para você conseguir entender. E como eu disse, cada nível precisa de uma estratégia diferente. Então eu acho que é isso que assusta, o erro da maioria das escolas é que eles querem usar o mesmo método sempre, do básico ao intermediário. Então às vezes eu já trabalhei com escolas que tinham um método muito bom para intermediário, as pessoas avançavam e aí indicar o produto das pessoas que estavam no básico, mas pro básico não funcionava. Ou, o que é muito comum, métodos que são ótimos pro básico, a pessoa constrói aquela base
mas fica sempre naquilo, então não melhora quando chega no intermediário e fica travado naquele nível intermediário, que é muito comum acontecer em escolas. Eu sei disso porque eu já trabalhei com os dois métodos, né, em escolas no Brasil. Isso que eu gosto de trabalhar com aulas particulares, porque eu consigo adaptar para o nível que o aluno está precisando. Não vai ser a mesma coisa sempre. O que um aluno básico precisa não é o que o aluno intermediário precisa. Então, se você realmente não tem um vocabulário, fazer conversação não vai ajudar tanto quanto ajudaria para um aluno intermediário ou avançado. E a quarta dica é que só se aprende com professores nativos. Nada contra professores nativos, existem ótimos professores nativos, mas os alunos acabam se iludindo que qualquer nativo seria um bom professor. E é só pensar ao contrário. Você acha que qualquer brasileiro está qualificado para ser professor de português? Você conseguiria ensinar português, por exemplo, para um russo que não fala nada de português e você não fala nada do idioma dele? Como é que você vai ensinar português para ele? Então nem todo mundo é preparado para isso. E se esse professor nativo não fala português ou nunca aprendeu um outro idioma, ele não tem a ideia de como é aprender um idioma. Ele também não vai entender alguns erros. Algumas coisas ele vai saber que está errado, mas não vai saber o que você estava querendo dizer. Então, muitas vezes eu entendo o que os alunos estão falando porque eu tenho a consciência de como funciona em português. Então, eu penso, esse aluno pensou em português, por isso que ele usou essa expressão que não existe em inglês. Então, eu sei corrigir, eu sei dizer qual é a expressão que ele precisa usar no lugar. Mas um nativo que não fale português nem sempre vai saber. Então é importante que se você procurar um professor nativo, que ele também fale português, para ele poder entender o pensamento atrás dos seus erros e poder te ajudar de uma melhor maneira. E por causa dessa obsessão que existe com professores nativos, existem muitos golpes. Então tomem cuidado, em grupos de Facebook existem muitas pessoas se passando por nativo para conseguir alunos. E às vezes são pessoas com os nomes que dá pra ver que não são dos Estados Unidos, por exemplo. Às vezes pode ser de pais estrangeiros, mas crescendo nos Estados Unidos. Mas aí a gente vê o preço e a pessoa tá cobrando um preço por uma aula particular que é menor que o salário mínimo daquele país. Então, obviamente, a pessoa não é daquele lugar, porque é o mínimo exigido e a pessoa está pedindo menos, então desconfie. Pense, o dólar é mais alto, o euro é mais alto, a pessoa não vai estar cobrando um valor que é baixo até em reais. Se você realmente quer ter aula com nativo, não tem problema, é só tomar cuidado com esses detalhes. Se a pessoa fala português, se realmente não é um golpe, se essa pessoa realmente é nativa, e procurar melhor as qualificações do professor. Você já testou alguma dessas dicas? Como é que foi pra você? Comente a sua experiência aqui embaixo. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!